Voltamos com o Culto Circuito e hoje eu converso com a professora Lara Linhares, uma das coordenadoras do coletivo Avenida Independência daqui de Juiz de Fora. Lara, no bloco anterior nós falávamos da seleção das 8 bandas que participam hoje já do seu projeto. Fala a chance desse projeto ampliar, desse coletivo inclusive ampliar o número de bandas, uma vez que Juiz de Fora, né, é um berço, né, como eu disse anteriormente, é um berço de bandas fantásticas que existe. O projeto Música na Faixa, como eu disse, ele é financiado hoje pela Lei Murilo Mendes, né? Então a gente tem um compromisso com a lei de lançar 8 episódios da websérie, né? Um compromisso financeiro, inclusive. Então a gente tem à disposição uma certa quantidade de recursos para poder gravar 8 programas. Né? Finalizada essa fase, né, essa primeira etapa do Música na Faixa, a gente pretende dar continuidade ao projeto. Partir para uma segunda temporada, né? Partir para uma segunda temporada, assim que a gente conseguir também emplacar num outro projeto de lei, ou a gente conseguir monetizar o projeto com patrocinadores. A gente está trabalhando para poder prospectar maneiras de ter uma segunda temporada do Música na Faixa. Como você falou, a gente tem uma série de artistas aqui na cidade que merecem ser gravados e também na região. A gente está começando a ser procurado por conta do Música na Faixa e por conta da atuação do coletivo Avenida Independência também, por bandas da região que gostariam de gravar o Música na Faixa, gostariam de participar da seleção do Música na Faixa, mas que nesse primeiro momento não foi possível, porque a gente tinha esse recorte restrito, né? Então, por uma segunda temporada, a gente está pensando em abrir para bandas da região e a gente está prospectando maneiras de viabilizar financeiramente essa segunda temporada. Houve muita necessidade para montar esse coletivo multimídia? Bom, o coletivo... Ou quais as principais necessidades, né? O coletivo, ele surge de vontades individuais, né, de pessoas que são apreciadoras, fãs, artistas, que desenvolvem seus trabalhos sobre música autoral já, né? Então, todo mundo que está no coletivo já gosta de música. Então, essa é a primeira... É a regra número 1. É a regra número 1. Né? Você não pode estar no coletivo se você não desenvolve uma relação afetiva com o que a gente vai estar trabalhando dentro do coletivo, que é a música, né? Como um todo, não só a música autoral independente, a música, a sonoridade. Então, parte dessa vontade individual e parte também de uma preocupação, que talvez seja uma preocupação jornalística ou uma preocupação de pesquisadora, ou de pesquisadores que somos pesquisadores do mundo, né? Não pesquisadores stricto sensu, né? Nós somos observadores e curiosos em relação ao mundo. Mas parte dessa preocupação ou dessa impressão de que o cenário da música autoral independente de fora, ele carecia de meios de fomento efetivos e de divulgação, né? E isso inclui formação de público, isso inclui vazão das produções, visibilidade para fora de Juiz de Fora, né? Então a gente detectou esse problema, né, junto com outros artistas, a gente não descobriu a grande onda do momento, né? Então eu já tenho uma inserção, por exemplo, dentro do cenário da música, já tive bandas aqui em Juiz de Fora, meu marido é músico, então eu tenho uma série também de afetividades em relação a esse cenário e outras pessoas que estão no coletivo também. Então a gente detectou que essas lacunas, temos um grupo de alunos e profissionais apaixonados por música, né? Muitos deles jornalistas, publicitários, e a gente uniu as duas coisas e formou o coletivo Avenida Independência, né? Vontades individuais e a detecção de uma problemática, de uma lacuna coletiva, né, dentro da cidade. É bom ser independente? É muito bom ser independente. Principalmente na área musical, né? Inclusive, ser independente para você escolher quais vinculações você vai ter com quais empresários ou com quais patrocinadores ou com quais instituições, né? Porque a gente sempre fala dentro do coletivo que o termo independência para a gente é muito caro, né? Mas a gente não parte de uma concepção naturalista ou essencialista de independência, né? É impossível ser independente, sabe? Você é uma pessoa independente, né? Independente de quê? Como assim ser independente, né? Eu sou independente porque eu não recebo recurso numa empresa, eu trabalho com um projeto de lei, né? Mas ao trabalhar com um projeto de lei,
você também se vincula a uma série de instituições. Já há uma dependência, Já há uma né? dependência, né? Então, o que eu sempre falo, que a gente sempre discute dentro do coletivo a independência para a gente é a possibilidade, a liberdade que a gente tem de realizar as conexões que a gente achar interessante para desenvolver o campo de atuação do coletivo e desfazer essas conexões se a gente achar que está ferindo os nossos preceitos editoriais, os nossos ideais, né? A gente nem fala de preceitos editoriais, né? Os nossos ideais, né? E desses ideais faz parte o respeito, a liberdade editorial, né? E a promoção do cenário da música autoral e independente, né? Então, desde que não fira os nossos preceitos, a gente pode se vincular. A gente é independente para escolher as conexões que não vão de encontro com os nossos preceitos. Vamos falar de uma questão até, de certa forma, um pouco até mais técnica. Tá? Você falou que vocês têm um estúdio à disposição de vocês. Uhum. Tá? E esse estúdio é para fazer e produzir, ou melhor, pré-produzir, produzir e pós-produzir os clipes? Seriam clipes inseridos dentro do coletivo? Bom, essa parceria, a gente tem uma parceria com o estúdio Maquinaria, daqui de Juiz de Fora, para gravar os programas da websérie Música na Faixa, né? O Maquinaria sempre foi parceiro da Avenida, do coletivo, em diversas ocasiões, né? Mas essa parceria específica é para gravar os programas do Música na Faixa. Então, a gente tem uma certa quantidade de horas de estúdio, né? Que a gente disponibiliza, que eles disponibilizam para gravação, né? Então, os artistas, as bandas chegam, montam todos os equipamentos, né? Os instrumentos, a gente monta os sets todos, que a gente vai usar ali na gravação. A gente grava 6 músicas, em média, de cada banda, né? Então, ao vivo, gravou, parou, próxima, gravou, parou e assim sucessivamente. E após a gravação das músicas em estúdio, ao vivo, né, o artista sai do estúdio e a gente grava uma entrevista com esse artista. Né? E aí o programa, o resultado disso aqui é o programa, né? A gente faz uma edição a partir dessa gravação ao vivo e a partir das entrevistas, e aí nasce o programa os episódios, né, do Música na Faixa, cada episódio que tem duração média de 30 minutos, contendo as gravações em estúdio, mais as entrevistas com um artista. Vamos falar um pouquinho da revista digital, né, da Avenida Independência aí. Fala um pouquinho dessa revista. Essa revista ela é a produção do conteúdo das bandas. Essa revista é o nosso xodó, assim, é o meu xodó especificamente e é de todos do coletivo, porque foi assim que nasceu o coletivo Avenida Independência, com essa revista digital que leva também o nome do coletivo. Então, na revista, a gente tem reportagens e uma série de outros tipos de textos também, outras narrativas, né, que problematizam. Depoimentos também. E divulgam entrevistas, crônicas, colunas, reportagens, como eu já mencionei, divulgação de CDs que estão para ser lançados, ilustrações de artistas daqui da cidade. Né? Então, nas 2 primeiras edições, anexado à revista, a gente tinha o catálogo da música autoral independente, que a gente catalogava mesmo, né, os artistas autorais aqui da cidade. Nessa 3ª edição, a gente não lançou o catálogo porque a gente está repensando a maneira como a gente vai disponibilizar esse catálogo, porque é uma ideia também da Avenida, disponibilizar, visibilizar um catálogo de músicos autorais que existem aqui na cidade, que também é um recurso de memória muito interessante, como você tinha dito. Né? Nessa 3ª edição a gente não tem o catálogo, porque a gente está repensando a maneira de visibilizar esses artistas, mas a gente tem uma série de problematizações. Por exemplo, a gente tem um perfil na última edição, nessa 3ª edição, que a gente está lançando com a MC Chuchu. Né? A gente tem um especial sobre música, sobre eletromúsica, música eletroacústica e música eletrônica, tudo com viés autoral. Né? A gente tem uma reportagem sobre JF Rock City e uma série de outros textos que dão conta de uma diversidade bem interessante do que é produzido em termos de gênero, em termos de problematização aqui em Juiz de Fora. Né? Então, os nossos jornalistas, os nossos produtores de conteúdo, eles passam 6 meses apurando e checando, a partir das pautas que a gente desenvolve, né? Essas angulações específicas sobre o cenário da música autoral independente. E qual a periodicidade da revista? A revista ela é semestral, porque ela exige um trabalho de apuração mais extensivo. Né? A gente preza muito
pela apuração dentro da revista, né? E ela tem um trabalho de composição visual, um projeto gráfico também, que é pensado em sintonia com as pautas, né? E isso tudo gera um tempo maior de feitura, a gente lapida bastante a revista antes de lançar. A gente não quer lançar qualquer coisa, né? Uma outra questão também que influencia é que as pessoas que estão hoje dentro do coletivo, elas não se dedicam exclusivamente ao coletivo, né? Então elas têm uma série de funções para além do coletivo que inviabiliza que a gente lance para uma produção que seja quinzenal ou mensal, né? Não há tempo para isso. Então, a gente entende que o período de 6 meses, que na verdade não são 6 meses de apuração, né, Leão? Você sabe disso, você é professor, né? São 6 meses, é um ciclo que a gente conta, mas além da apuração, a gente tem uma série de processos aí de produção de uma revista que são importantes, né? De serem feitos com cuidado também. E até a questão da autoração também, né? Sim, do próprio coletivo, do próprio projeto, né? Música na Faixa. Exato, a gente tem outros projetos também, como Música na Faixa. Tomara que isso cresça bastante e que divulgue bastante a nossa música e que se estenda também para as outras regiões próximas de Juiz de Fora. É o que a gente quer. Muito obrigada. Queria te agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Desejar sucesso a você e a sua equipe. Parabéns para você e toda a sua equipe, que é uma iniciativa muito bacana, nascida em sala de aula e agora virou profissional. Muito obrigada, Leão, pelo convite. Te agradeço muito. Sucesso sempre. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um Culto Circuito. Você pode acompanhar mais sobre a cultura e a educação através do nosso canal no YouTube, Facebook e Instagram. Até o próximo. Tchau.